Boa noite, pessoal. Então hoje vamos trabalhar um pouco com o JobRef e com a opção do Crossref, que vocês tanto querem, né, entender, e realmente é uma opção um pouco avançada, um pouco usual, mas é bem interessante. Tá? Então vou dar um exemplo de como criar um Crossref aqui no JobRef. Então, primeiro de tudo, eu tenho uma entrada completa com todos os dados necessários. Então tem esse artigo, é um artigo publicado em uma conferência, por isso em Proceedings. Se a gente observar, é publicado na conferência número 40 da engenharia de software, Wixi. Então vamos tentar verificar só o código-fonte deles para ver como está tudo. Então aqui eu tenho código, então eu tenho o campo do autor, o DOI, as páginas, o título, resumo, o endereço do publisher, o título do caderno, do livro que está inserido esse artigo, o dia da conferência, a edição daquela conferência, o ISBN, palavras-chave, localização, mês, a editora. Timestamp é um campo automático de JobRef, só controlar a última vez que foi alterado, e o ano. Então aqui eu tenho todos os campos necessários, tá, para uma conferência. Bom, como que eu faço agora, né? Eu quero dividir porque talvez, vamos pensar, talvez eu queira, na verdade, ter mais um artigo. Então, por exemplo, vou incluir um outro artigo, tá? Um artigo também do Wix, a mesma conferência. Tá? Então, para o local, tem os dados completos dele aqui, então só vou substituir, salvar. Então, tem um outro artigo agora inserido. E a gente vai ver com esse outro artigo que quão útil vai ser manter esse Crossref, qual que é a vantagem de ter esse campo. Mas vamos pegar o nosso artigo original, esse artigo do CC Aligner. Veja, ele tem, como que eu faço o Crossref aqui? Eu vou fazer o Crossref aqui de um artigo em conferência para o caderno daquela conferência. Então, quais são as informações que eu preciso? Um caderno de conferência ele vai ter um book title, vai ter um address, vai ter os dias daquela conferência, vai ter edição. Como todo caderno, todo livro, tem um ISBN, tem a localização, tem o mês, tem o publisher, tem o address, que está aqui também. Então esses campos, o ano, então esses campos eles são comuns a qualquer artigo que foi publicado nessa conferência especificamente. Então com esses campos eu vou criar um Crossref. Então veja, eu vou fazer de uma forma mais fácil para mim. Então eu sei que o Crossref eu vou reutilizar os campos que já estão aqui definidos. Então eu vou, por enquanto, eu vou fazer de uma forma bem simples, eu vou só pegar e vou copiar aqui os campos que eu sei que são exclusivos de um Proceedings. Desses campos aqui, address, book title, days, edition, ISBN, keywords, location, month, publisher, timestamp, year, tem só dois campos que são do artigo aqui do Proceedings, que eu preciso manter. A palavra-chave, tá? Então esse eu tenho que manter aqui no Proceedings, tá? E a timestamp. E na verdade, o timestamp, se eu quisesse, eu podia apagar, porque na hora que eu salvasse, ele ia gerar novamente. Tá? Ok. Mas o mais importante que agora eu tenho que pegar e criar o Crossref, porque dessa forma aqui, o que acontece? O meu Crossref ele não está incluído, eu estou precisando de informação. Então eu vou aqui no Crossref e vou declarar. Então eu tenho Proceedings. Por que eu colocando esse aqui é o BibTeX Key, né? Por que eu escolhi Proceedings? Porque é o padrão que eu utilizo. É um caderno, então eu coloco Proceedings. Eu coloco então a sigla daquele Proceedings, ICSI, e depois o ano daquele conferência, 2018. Tá, isso aqui é o que eu quero criar. Óbvio que ele vai acusar, ele vai ter uma exclamação aqui, dizendo que, olha, não tem essa chave, você tem de incluir. Ok, então vou fazer isso. Então vou aqui na Add New Entry, adicionar uma entrada, e vou adicionar um Proceedings. Então agora no Proceedings, eu vou aqui no código fonte, BibTeX, e vou colar aqueles campos que eu tinha anteriormente. Veja, todos aqueles campos eu vou aproveitar, só vou tirar o keywords, que eu não preciso dele. O resto posso manter, não tem nenhum problema. E eu vou acrescentar aquela chave. Eu posso acrescentar a chave diretamente aqui, ou então eu posso ir lá no campos obrigatórios e informar o BibTeX Key. Então, Proceedings, ICSI 2018. Pronto. Então, com isso, eu gerei então, a entrada que eu tenho que ter. Então, salvei. Tá?
Se eu for aqui no Proceedings, né, veja, o JBRef dessa versão ele não deixa ter um crossref, uma entrada que não existia. Né, agora eu posso colocar então o Proceedings ICSI 2018. Tá? Ele permitiu a entrada e está ótimo. Observe como ficou muito mais limpo o fonte biblioteca. Esse aqui é o biblioteca do Proceedings e só tem esses dados. São os autores, o título do artigo, o DOI, as páginas. Para facilitar a nossa vida, a gente coloca o abstract e o keywords também, mas veja, esses outros dados que eram necessários. Os demais eu vou puxar automaticamente do Proceedings, daqui, que é o endereço, book title, os dias, localização da conferência, endereço da editora, enfim. Vamos aproveitar, aqui está voltando o endereço da editora, então vamos aos campos obrigatórios. Tá aqui, o endereço da editora está aqui, então está tudo certo. Bom, agora vamos de volta ao outro artigo. Você lembra que tinha 2 artigos. Esse aqui também é um artigo do ICSI. Observe a quantidade de dados que existe no fonte dele. O que eu vou fazer, eu vou deixar só crossref para esses dados. Então, de novo, no campos obrigatórios, vou colocar um crossref. Proceedings ICSI 2018. Tá? Feito isso, eu vou agora de volta lá na minha fonte, e desses outros campos aqui, todos esses campos aqui, na verdade, como estão no crossref, ao processar essa entrada em Proceedings, automaticamente vai inserir todos os dados desse crossref. Então, os dados do address que estão no crossref, ele vai inserir do book title, dos dias de edição, do SBN. Então, esses dados eu posso tirar dessa entrada. Ele vai meter daqui do crossref. Mesma coisa, localização, mês, publisher, né, e ano. As informações todas eu posso retirar. Tá? Então veja, agora eu tenho esse arquivo que tem essas 3 entradas e esse arquivo agora tem todas as informações que eu preciso. Tá? Ele tem então voltar aos campos obrigatórios, ele tem os dados de proceedings do artigo, tem os dados da conferência. E quando eu usar o LaTeX, ele vai saber puxar esses dados todos automaticamente. Observe que quando no JBRef ele não mostra, por exemplo, o book title journal, ele não está puxando essa informação lá do Proceedings. Mas isso aí é uma deficiência do JBRef 5. Tá? Ele seria capaz de puxar essa informação automaticamente. Tá? Então é isso. Isso é o que é necessário para fazer um crossref no JBRef 5.